21 de novembro de 2025, leitura e meditação em Provérbios, capítulo 21. Você que é novo aqui no canal, eu te convido a acompanhar as leituras e meditações no livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele é um livro escrito para trazer experiência para os inexperientes, para trazer sabedoria, entendimento, discernimento e conhecimento a respeito de várias questões da vida. Ele é um livro que foi escrito para que você possa tomar boas decisões em todas as áreas da sua vida, de forma que você esteja perto de Deus e tenha sabedoria para escolher os melhores caminhos. O livro de Provérbios tem 31 capítulos, então você consegue fazer a leitura todos os meses dele e aplicar na sua vida lendo um capítulo por dia. Nos meses com 30 dias, você pode ler os capítulos 30 e 31 no dia 30, e no mês de fevereiro, você pode ler os capítulos 1 e 2 no dia 1º, 8 e 9 no dia 7 e 30 e 31 no dia 28. Vamos então aqui para a leitura de Provérbios 21. Dia 21, leitura de Provérbios 21. O versículo 1 diz assim: O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Esse versículo significa que Deus ele é soberano. Ele tem o controle, o domínio e o governo sobre todas as coisas. O rei, aqui nesse versículo 1, pode significar um presidente, um governador, um prefeito, um secretário, um ministro, um juiz, um patrão, um empregador. O coração do rei é aquele que lidera, aquele que tem o governo e que pode tomar uma decisão a seu respeito. Se você tem uma causa na justiça, se você tem uma questão que depende da aprovação de um secretário, de um ministro, de uma autoridade pública, se você tem uma questão com o seu supervisor, o seu líder, o seu chefe, o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Esse rei também pode significar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, a sua mãe. Às vezes, nos nossos relacionamentos, tem algumas coisas que dependem da boa vontade dessas pessoas que fazem parte da nossa família. E muitas vezes você conversa, você fala, tenta dialogar e resolver o problema e não consegue resolver. Mas o versículo 1 está dizendo que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Significa que se você colocar essa pessoa em oração, pedindo a Deus que Deus convença a pessoa de que o melhor caminho é esse ou aquele, ou de que você depende daquela decisão, daquele juiz, daquela pessoa que é uma autoridade, Deus pode mover as águas e tocar no coração daquela pessoa e ajudar você naquilo que você busca. Então o versículo 1 fala que Deus é que tem a soberania sobre todas as coisas e ele pode mover, mudar o convencimento de alguém. Talvez você tenha um filho ou algum parente que está há muitos anos preso, viciado em drogas, e você pensa assim: eu já fiz tantas coisas e eu não consigo mudar essa pessoa. Você já experimentou colocar essa pessoa em oração de maneira persistente, de maneira perseverante? Há muitos testemunhos de pessoas que colocaram os seus filhos em oração de maneira perseverante, de maneira insistente e receberam a resposta da libertação do seu filho. Então, aquilo que você não pode, você pode pedir a Deus, porque Deus pode mover o coração daquela pessoa para que as coisas se resolvam. Versículo 2: Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração.
Muitas vezes nós pensamos que estamos seguindo por um caminho que é bom, mas o Senhor avalia as nossas motivações. Às vezes você pensa, é bom eu começar um relacionamento com essa pessoa, porque parece que é uma pessoa boa. Mas o Senhor pesa o coração. Mas de repente Deus avisa você que aquela pessoa não é a pessoa certa para você. E muitas pessoas recebem a direção de Deus de que não devem se envolver com uma pessoa e mesmo assim elas se envolvem dizendo: eu posso mudar essa pessoa. Então eu conheci uma jovem que queria se casar com um homem e ela pediu a Deus que desse uma direção para ela. E Deus disse para ela mesma: ele não é para você. Esse homem já tinha se divorciado 3 vezes. E ela colocou no coração dela: eu vou mudar ele. E vou conseguir mudar a vida dele. Deus disse para ela mais uma vez que ele não era para ela, mas ela disse: eu sei que orando por ele eu posso mudar a vida dele. E aí ela se casou com ele depois de 2 anos. Ela acabou se divorciando porque ela não ouviu a direção de Deus. Então todos os caminhos do homem lhe parecem justos. Pareceu justo para ela, que ela poderia mudar aquela pessoa que estava entrando na igreja. Ela falou: eu posso mudar. Mas o Senhor pesa o coração. Deus sabe o que se vai no coração de cada um. Quando Deus avisa você que você não deve fazer alguma coisa ou que você deve seguir por um caminho, siga o que Deus disse para você. Não siga pela sua visão, não siga por aquilo que você pensa, não siga pelas suas próprias ideias. Provérbios capítulo 3 fala assim: não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Então é melhor você se apoiar em Deus. Ele sabe o que é melhor. Versículo 3. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Não adianta você fazer muito jejum, oferecer muito dinheiro, se você não é justo. Justo é aquele que obedece à palavra de Deus. Lembre-se de roupa justa. Roupa justa é colada no corpo. Justo é aquele que medita na palavra de Deus e fica colado em obedecer à palavra de Deus. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. 4. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Os ímpios, aqueles que praticam o mal, eles olham e dizem: nós fazemos o que nós queremos. Ninguém manda na minha vida. Eu saio com quem eu quero, eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero e eu tomo as decisões do jeito que eu quero e ninguém tem que se intrometer na minha vida. Essa é a vida de pecado dos ímpios. Você fala da palavra de Deus e eles olham com o olhar orgulhoso e com o coração arrogante, dizendo: eu sei o que eu faço, eu não preciso de Deus. Esses são os ímpios. Não adianta você insistir com alguém que despreza Deus. Se você já falou de Deus para o seu vizinho, se você já falou de Deus para aquela pessoa e a pessoa não escuta, então deixe essa pessoa na mão de Deus. Se é seu parente, se é seu familiar, a única coisa que você pode fazer é apresentar em oração para que Deus mova o coração dessa pessoa, como nós lemos no versículo 1. O coração da pessoa está na mão de Deus. Só pela oração você pode apresentar essa pessoa para que Deus venha agir e trabalhar na vida dessa pessoa.
Versículo 5. Ah, e Deus trabalha? Sim, Deus trabalha. Como Deus trabalha? Na maioria das vezes, Deus faz que o ímpio sofra um abatimento, uma crise muito grande, muito profunda, para que essa pessoa veja a sua insignificância, os seus limites, as suas fraquezas, e então ela reconheça que depende de Deus. Versículo 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. O versículo 5 fala sobre a importância de se fazerem planos. Nós já lemos em Provérbios capítulo 16 a respeito da importância de se fazer planejamento de tudo aquilo que você busca e de colocar Deus em primeiro lugar. Provérbios 16, 3 diz: consagre ao Senhor os seus planos, e os seus pensamentos serão bem-sucedidos, e os seus projetos serão bem-sucedidos. Então, os planos bem elaborados levam à fartura, nos lembra da importância de criar planos e de fazer bem esses planos, para que você possa ter sucesso, para que você possa ter aquilo que você espera. Agora, o apressado sempre acaba na miséria. Sempre que você fizer alguma coisa sem planejamento, às pressas, é garantida a derrota. Porque sem planejamento você não sabe para onde você vai. Versículo 6. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugidia e armadilha mortal. Quem consegue fortuna com mentira acaba numa ilusão. Você pode conquistar muita coisa agora, mas amanhã, quando a mentira for descoberta, você acaba perdendo tudo que você conquistou por meio daquela mentira. Conquistar fortuna com a mentira também é uma armadilha mortal. Você pode enganar muitas pessoas e no meio do caminho encontrar alguma pessoa vingativa e que não tolera ser enganada. Você pode acabar perdendo a vida e também a armadilha mortal não fala só sobre a vida, fala sobre você perder a sua moral, o seu respeito próprio, a sua ética, o respeito pelo próximo. Fala também sobre morte espiritual. Quem vive enganando o próximo certamente perde o relacionamento com Deus, porque o segundo mandamento é: ama o teu próximo como a si mesmo. Se você engana o próximo, você corta a sua comunhão com Deus. Versículo 7. A violência dos ímpios os arrastará, pois recusam-se a agir corretamente. Então, aqueles que praticam o mal vão ser arrastados pelo mal. Quem se recusa a fazer a coisa certa, em algum momento, vai receber o juízo, as consequências dos seus atos de violência e de maldade. Versículo 8. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Então, aquele que vive fazendo coisas erradas anda por caminhos tortos, mas aquele que é puro, aqui quando fala o inocente, ele está falando a respeito daquele que é simples, daquele que é puro, daquele que é reto, daquele que quer andar sem errar contra Deus. Ele não quer estar culpado diante de Deus. Aquele que é inocente diante de Deus anda de maneira reta. Versículo 9. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. O versículo 9 fala da pessoa briguenta. Então está dizendo sobre não se envolver em contendas, sobre ser uma pessoa que dialoga. Se você está passando por uma dificuldade com seu marido e com a sua esposa, você pode fazer um exercício. Pegue uma folha de papel e escreva as 3 coisas que você mais gosta nele ou nela e as 3 coisas que você mais detesta nele ou nela. Faça esse exercício com seu marido, com a sua esposa e reforce aquilo que é bom no seu cônjuge e ajude o seu cônjuge a vencer aquilo
que você detesta. Versículo 10. O desejo do perverso é fazer o mal, ele não tem dó do próximo. O versículo 10 está dizendo: fique longe das pessoas que gostam de fazer o mal contra os outros. Quem faz o mal para os outros também vai fazer o mal para você. Uma pessoa que não tem dó de ninguém também não vai ter de você. E o versículo 10 está dizendo: preste atenção nas pessoas com quem você anda. Não ande com pessoas que praticam o mal. 11. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. O versículo 11 está dizendo: seja justo. Se você é supervisor, líder, chefe, é responsável por um departamento, é dono de um negócio, de uma empresa. Quando alguém faz alguma coisa errada, você precisa aplicar a penalidade, para que os inexperientes vejam que existem consequências para as decisões erradas. Se você não pune, se você não aplica o castigo, porque você fica com pena da pessoa, você está incentivando os outros, os inexperientes, a fazerem a coisa errada. Você está dizendo: aqui comigo pode fazer a coisa errada, que eu tenho peninha e eu vou aplicar, não vou aplicar a penalidade. Você tem que aplicar a penalidade. E a segunda parte: quando o sábio recebe instrução, ele obtém conhecimento. Quando o sábio ele é corrigido, quando ele recebe uma informação, ele absorve o conhecimento. O sábio gosta de ser informado, de ser corrigido, para que ele tenha conhecimento. O que essa segunda parte do versículo 11 está dizendo é: seja sábio. Quando alguém te der uma instrução, obtenha conhecimento. O tolo, ele fica com raiva das pessoas que o corrigem, porque o tolo, ele acha que sabe tudo. Quando alguém diz alguma coisa, ele, ao invés de receber a instrução, ele recebe a correção como se fosse uma ofensa. Seja sábio. Versículo 12. O justo observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça. Então, o justo, aquele que anda colado para cumprir a palavra de Deus, ele observa quando o ímpio faz a coisa errada e ele aplica o castigo. Ele faz com que aquele que fez a coisa errada caia na desgraça. Em outras palavras, que ele receba a punição que ele merece. Versículo 13. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. O versículo 13 está dizendo: ajude quando você pode ajudar. Se você pode e alguém está pedindo ajuda, estenda a mão. No dia em que você precisar, Deus vai lembrar que você ajudou o pobre e também vai ajudar você. Versículo 14. O presente que se faz em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua a maior fúria. Esse versículo 14, na primeira parte, fala que se você se envolveu em uma situação difícil com alguém, você pode dar um presente e resolver a situação. Um presente mostra que você tem consideração, que você tem respeito, que você gosta daquela pessoa. Então, um presente dado em segredo acalma a ira. A segunda parte fala: o suborno oferecido às ocultas apazigua a maior fúria. A segunda parte fala que, na vida real, as pessoas, quando fazem coisas erradas, às vezes usam o presente como suborno. Então ele compra um presente, oferece para uma autoridade, oferece para o chefe, para o supervisor, para o líder, para que ele escape da sua punição, para que ele escape do seu castigo. Porque às vezes a pessoa falou uma coisa indevida, fez alguma coisa errada, o superior ficou com muita fúria, e uma pessoa que está com muita fúria pode aplicar um castigo além daquilo que é justo. Então, o suborno, um presente, pode corromper aquela pessoa, aquela autoridade, para que ela até mesmo não aplique o castigo.
O que o versículo 14 está dizendo é que o presente, ele pode servir para duas coisas. Ele pode servir para o bem, quando você entrega o presente de forma justa, verdadeira, honesta, com a finalidade de conciliação com uma pessoa, mas o presente também pode ser usado para o mal, para que a pessoa escape de uma penalidade, de uma coisa errada que ela fez e que ela mereceria o castigo. O que o versículo 14 está nos mostrando é que, na vida real, nem sempre a justiça prevalece. Muitas vezes, as pessoas usam a injustiça para fugir das suas responsabilidades, das penalidades que elas mereceriam receber. O versículo 14, ele está dizendo assim: Ei, você que é líder, que ocupa um cargo de autoridade, você que trabalha de repente como um policial ou guarda de trânsito, se você receber o suborno, não se entregue, não aceite deixar de aplicar aquilo que é justo. Veja que aqui no versículo 12 está escrito: o justo observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça. Significa aquele que anda colado com a palavra de Deus, ele olha a casa dos ímpios, aquilo que os ímpios fazem, e os faz cair na desgraça, ou seja, faz com que eles recebam o castigo que eles merecem. Então o versículo 14 está dizendo: quando você estiver num cargo de liderança, poder, autoridade, supervisão, com alguma tarefa que você lidera, pode ser que você receba suborno. Pode ser que alguém que fez alguma coisa errada ofereça um presente a você, querendo que você não aplique a penalidade. Mas você deve ler esse versículo 14 junto com o versículo 12. Você observa o que os ímpios fazem e faz com que eles recebam o devido castigo. Agora, o versículo 14, ele também mostra que, às vezes, o líder, o superior, o supervisor, aquele que tem autoridade, ele perde o equilíbrio emocional. A pessoa faz uma coisa errada e aquele que está com a liderança, com o poder e com a autoridade, ele fica tão furioso que ele pensa em aplicar um castigo que vai além do que é justo. Então, nesse caso, o presente que você oferece pode ajudar a reconciliar com essa pessoa, para que a pessoa pense que ela deve aplicar o castigo que é justo, o castigo que é correto, não aplicar um castigo que vai além daquilo que é justo. Então, o suborno oferecido às ocultas apazigua a maior fúria. Se você presenteia alguém que ficou muito nervoso, com muita fúria por causa daquilo que você fez de errado, você pode recompor a emoção daquela pessoa para que ela faça aquilo que é correto, para que ela faça aquilo que é justo. E isso traz um alerta para quem ocupa cargos de liderança, poder, autoridade em uma situação. Tenha controle emocional. Aplique aquilo que é justo. Não aplique penalidades além daquilo que é justo. Se você ficar independente de receber ou não algum presente, algum suborno, quando você está na liderança, na supervisão, numa posição de autoridade, aplique o que é justo. Versículo 15. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Então, quando alguém está no controle e aplica a lei, aplica a justiça, aplica o que é verdadeiro, os justos ficam alegres, porque eles sabem que eles fazem a coisa certa. E eles também sabem que se alguém fizer alguma coisa errada, a pessoa receberá o castigo. Agora, os malfeitores que fazem o mal, eles ficam apavorados quando eles sabem que a justiça será feita, justamente porque eles fazem o mal. Versículo 16.
Quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. Os mortos aqui se refere a mortos não só físicos, mas mortos também espirituais, mortos na ética e mortos na moral. Então, aquele que se afasta do caminho da justiça, do caminho da sensatez, do caminho da verdade, vai morar, vai repousar junto com os mortos. Quem faz a coisa errada vai viver com os que estão mortos espiritualmente. Vai ficar morto, vai ficar longe de Deus. Vai repousar na companhia dos mortos eticamente. Aqueles que já não têm mais moral, que já não têm mais preocupação com o respeito próprio. Vai repousar na companhia dos mortos, também os mortos fisicamente. Pode ser que a pessoa engane alguém que não tolera ser enganada, e a pessoa pode até mesmo se vingar matando a pessoa pelo fato de ter sido enganada. Então, quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. Versículo 17. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Então, o versículo 17 fala sobre autocontrole, autodomínio. As pessoas que fazem as suas propagandas, os seus comerciais, o seu marketing para vender o seu produto, sempre mostram situações em que aquele produto vai trazer algo de mais valor para a pessoa. Por exemplo, as pessoas que vendem cigarro, que vendem bebida alcoólica, que vendem refrigerante, elas não mostram o prejuízo que esses produtos causam na saúde da pessoa. A pessoa aparece na propaganda tomando aquele refrigerante e sempre aparece uma pessoa de boa aparência, uma pessoa jovem, uma pessoa praticando esporte, uma pessoa fazendo alguma coisa boa. Mas tudo aquilo é para causar um engano, uma mentira, para que as pessoas fiquem emocionalmente afetadas e pensem, se eu tomar aquele refrigerante eu vou ter aquela mesma sensação. Então, quem se entrega aos prazeres passará necessidade. É necessário ter um controle sobre as suas emoções, avaliar se você realmente precisa daquilo e avaliar se aquilo realmente é bom ou se aquela propaganda não está passando algo mentiroso. Tem muitas pessoas que veem uma propaganda de uma casa, de um carro, e elas pensam, eu preciso disso. Eu preciso disso. Você realmente precisa disso? Porque se você se entrega facilmente quando você assiste uma propaganda e você deixa o prazer momentâneo tomar conta de você, a ponto de você tomar a decisão de uma compra, você vai acabar passando necessidade. Muitas pessoas dizem, eu quero ter um carro. Elas vão na loja, compram um carro, financiam o carro, mesmo sem condições. Depois de 4, 5 meses, elas estão sem o carro e com um dinheiro que elas tinham guardado nas economias que se perde. Elas ficam numa situação pior do que quando elas estavam. Por quê? Elas não controlaram os seus prazeres, elas não controlaram as suas emoções. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. E tem muitas pessoas que se entregam aos prazeres em relação à questão sentimental. Elas olham para uma pessoa, se deixam levar pela aparência, elas não pensam a respeito das consequências e elas se envolvem com uma pessoa e depois de um tempo elas estão destruídas sentimentalmente e financeiramente. Então, quem se entrega aos prazeres, ou seja, quem não avalia com sabedoria, com conhecimento, com inteligência, quais as consequências da sua decisão, passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Quem se apega
a ao vinho e ao azeite, quando não pode, quando não tem condições, jamais será rico. Então, veja quais são as suas reais condições, avalie o momento da vida que você está passando agora, para que você tome as decisões de compra, de consumo. Versículo 18. O ímpio serve de resgate para o justo e o infiel para o homem íntegro. Esse versículo está dizendo o seguinte: o justo e o íntegro é aquele homem que é completo, que por inteiro se entrega a Deus, ele anda no caminho certo. Então ele escapa dos caminhos ruins. Quem fica nos caminhos ruins são o ímpio e o infiel. O versículo 18 está dizendo: o justo e o íntegro escapam de passar por situações terríveis, e o ímpio e o infiel caem nessas situações. Eles ficam no lugar do justo e do íntegro. Versículo no lugar, no sentido de que quem tropeça e cai são eles, porque o justo e o íntegro não ficam naquele lugar que é ruim, eles escapam. Quem fica de resgate, quem fica no lugar ruim, é o ímpio e o infiel. Versículo 19. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. O versículo 19 está falando sobre pessoas que vivem brigando e que são amargurados. Não estrague os seus relacionamentos. Cuide muito bem daquilo que você tem no seu coração. Lembre de Provérbios capítulo 15, que fala que a resposta calma desvia a fúria. Lembre também de Provérbios capítulo 4, versículo 23, que fala que sobre tudo que você precisa guardar, você deve guardar o seu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Versículo 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Então aqui mais um versículo que fala: o que é sábio, ele faz gestão, administração de tudo aquilo que ele tem. E ele compra tudo de forma organizada, de acordo com aquilo que pode, de acordo com um planejamento. O tolo, ele não faz planejamento financeiro. Ele compra pela emoção, ele compra pelo que ele vê, ele compra pela sua vontade momentânea, ele não faz planejamento, ele não pensa antes de comprar e acaba devorando tudo o que pode. Versículo 21. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Então aqui o versículo 21 está dizendo: quem segue a justiça, a vontade de Deus. Justiça é ser justo. Ser justo é obedecer à vontade de Deus. Então quem segue a vontade de Deus e a lealdade é fiel na sua palavra, cumpre o que fala, ele encontra vida, justiça e honra. Aquele que é justo também vai receber a justiça e será uma pessoa honrada, respeitada. 22. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Com sabedoria você consegue criar estratégia para conseguir o que você busca. A sabedoria vale mais do que a força. Forçar uma resposta, forçar uma situação, nunca é bom. Agora, convencer o outro de que a melhor forma de resolver o problema é daquela forma, faz com que todos fiquem em paz. A guerra, ela não é a melhor forma de resolver uma situação. Aquele que é vencido sempre vai querer vingança e sempre vai ficar insatisfeito. Mas com a sabedoria, você conquista com estratégia aquilo que você busca. Versículo 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento.
Nós já lemos vários capítulos de Provérbios falando sobre isso. Provérbios capítulo 10 fala que cada um come do bem de acordo com aquilo que fala. Provérbios 15 fala: a resposta suave desvia a fúria. Então, a forma como você fala, aquilo que você fala, o momento em que você fala, precisam ser muito pensados. Quando você tem um assunto delicado, difícil de falar, pense, articule como você vai fazer isso. Calcule quais as palavras que você vai usar. Nunca entre em uma discussão quando você está muito nervoso, muito nervosa, muito ansioso, muito ansiosa. Você vai falar bobagens, vai dizer o que não deve e depois não tem como se arrepender daquilo que você já falou. A palavra lançada entra no coração da outra pessoa e você não consegue depois se justificar. Então, antes de entrar em uma discussão, pense. Se você percebe que está muito nervoso, diga: não vamos falar desse assunto agora. Peça um tempo para a pessoa. Converse quando você estiver calmo, quando você estiver calma, quando você estiver com seus pensamentos já organizados. Organize os pensamentos antes. Versículo 24. O vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. Então, o versículo 24 está dizendo aqui que pessoas vaidosas, pessoas arrogantes. Arrogante é aquele que bate no peito e arroga para si o conhecimento. Ele fala: eu sei o que eu faço. Ele chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. Se você conhece alguém que age dessa forma, fique longe dessa pessoa. Se ela faz isso, age com orgulho num ponto, ela é orgulhosa. Versículo 25. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Então, o versículo 25 está dizendo: se você for preguiçoso, se você não assumir os compromissos e as responsabilidades para conseguir os seus objetivos, você vai morrer de tanto desejar. Vai ficar olhando, 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 querendo, querendo e não vai realizar nenhum projeto e nenhum sonho. Então o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Versículo 26. O versículo 26 ele é uma continuação do 25. Ele fala: o dia inteiro, ele, no caso o preguiçoso, deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Então o justo aqui, aquele que faz a vontade de Deus aqui, é aquele que obedece à palavra, no sentido de que é necessário ser diligente, é necessário fazer a sua parte. Aquele que é diligente, ele reparte sem cessar, porque ele prospera, 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 e ele tem para repartir. O preguiçoso só morre de tanto desejar, e ele morre de nunca pôr as mãos no trabalho. Ele fica o dia inteiro desejando, enquanto o justo, que faz a sua parte, reparte sem cessar. 27. O sacrifício dos ímpios já por si é detestável, quanto mais quando oferecido com más intenções. Então, o versículo 27 está dizendo que uma pessoa que faz as coisas erradas e quer apresentar uma oferta para Deus, já é detestável. Só o fato dela viver fazendo coisas erradas e querer se apresentar a Deus como oferta, Deus já não aceita. Pior ainda, quanto mais quando oferecido com más intenções. Tem aquelas pessoas que vão até a igreja e elas oferecem uma grande oferta dizendo: Deus, eu vou doar aqui isso, isso e isso, se o Senhor me proteger,
para que eu possa continuar fazendo as coisas erradas. Então é pior ainda quando a pessoa pensa que pode comprar Deus para continuar vivendo uma vida errada. Deus quer que as pessoas se arrependam, abandonem os caminhos errados e pratiquem a justiça. Deus nunca vai concordar que uma pessoa apresente ofertas a Ele para continuar fazendo as coisas erradas. Uma pessoa que está envolvida com o tráfico de drogas, por exemplo, que chega até a congregação do bairro e apresenta uma grande oferta para o pastor, dizendo: quero uma oração para que os meus negócios no tráfico cresçam, prosperem, multipliquem, porque aí, no próximo mês, eu posso apresentar uma oferta melhor. É um sacrifício dos ímpios, que é oferecido com má intenção, a intenção de continuar destruindo outras pessoas traficando as drogas. Versículo 28. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. Então a testemunha falsa, aquela que testemunha uma coisa mentirosa, vai perecer. Quando for descoberta a mentira, ela vai perder a sua moral, o seu respeito, vai perder a confiabilidade. Mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. O testemunho de quem fala a verdade, de quem buscou a informação, vai permanecer. Vai permanecer significa aquilo que a pessoa disse vai se sustentar. O respeito, a consideração pelo testemunho daquela pessoa vai permanecer. Versículo 29. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. O 29 está dizendo: o ímpio, ele continua fazendo a coisa errada. E no rosto dele fica a marca do seu orgulho, da sua arrogância, dizendo: eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Agora o justo, ele se preocupa em manter o caminho em ordem, ele se preocupa em fazer a coisa certa. Enquanto o ímpio fecha a cara e mostra o seu orgulho, o justo trabalha cuidando dos seus passos, cuidando do seu caminho. Versículo 30. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. 31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Esses dois últimos versículos reforçam a soberania de Deus. Provérbios capítulo 21 começa falando sobre a soberania de Deus. Quando você lê o versículo 1 aqui, nós lemos que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Deus tem o domínio sobre o coração daqueles que lideram, ele tem soberania. E ele termina nos versículos 30 e 31 dizendo que diante de Deus não existe nenhuma sabedoria, não existe nenhum discernimento, não existe nenhum plano que possa se colocar diante de Deus. Ele é soberano. Ele tem todo o domínio, controle e poder. E ainda que os homens preparem o cavalo para o dia da batalha, ou seja, que preparem um exército, que preparem as suas estratégias, que preparem os seus armamentos, o Senhor é que dá a vitória. Essa é a meditação de Provérbios 21. E agora eu quero fazer um convite a você para que você ande com esse Deus que é soberano, que tem o controle, o domínio, o governo e o poder sobre todas as coisas. Ele quer dar a salvação para a sua vida. Ele quer dar a salvação dos seus pecados. Ele quer que você possa um dia, quando você partir dessa terra, morar com Ele no céu.
E para que você possa entrar no céu quando você partir dessa vida, a Bíblia fala que você deve receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Salvador do quê? Dos seus pecados. Todos carregamos, às vezes, a falta de perdão de alguém, mágoa, inveja, ciúme, raiva, ira. Às vezes falamos algumas palavras indevidas, às vezes mentimos, às vezes temos pensamentos ruins, pensamentos maus. Deus enviou Jesus para morrer na cruz, para que pelo sangue que ele ofereceu a Deus, todos os que receberem a Jesus recebam o perdão dos pecados. Quando você aceita Jesus, os seus pecados são perdoados, são limpos, porque Jesus ofereceu-se em sacrifício por nós. Então, quando você aceita Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados. Você recebe o Espírito Santo para conseguir seguir a Ele nessa vida. Você tem o seu nome registrado no céu, no livro da vida, que é o livro onde estão registrados os nomes dos que recebem Jesus. E quando você partir dessa vida, você entrará no céu, na eternidade, porque você recebeu a Ele. Então, creia que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia fala que para você receber essas bênçãos, você deve crer que Jesus está vivo, que Deus o ressuscitou dos mortos, e você deve aceitá-lo, confessando com a sua boca, declarando a Ele como seu Salvador. Então, creia nele agora e faça essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados, me dá o teu Espírito Santo para me guiar nessa vida para te seguir. E registra o meu nome no livro da vida para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você recebeu o perdão de seus pecados, você recebeu o Espírito Santo, seu nome foi registrado no céu, no livro da vida, e agora você deve procurar uma igreja em que você se sinta bem e que pregue que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus, porque Ele está vivo, Ele ouve as suas orações, Ele intercede por você junto ao Pai e Ele responde aquilo que você pede a Ele. E você também recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus morando em você. Quando você fizer alguma coisa errada, pensar em fazer alguma coisa errada, estiver indo por um caminho errado, conversando com a pessoa errada, ele vai colocar um aperto no seu coração, um aperto no seu peito, uma falta de paz, uma inquietação, alertando, avisando você de que esse não é o melhor caminho, que essa não é a pessoa com quem você deve conversar, se envolver, fazer negócio e que você precisa mudar a rota. Ele também vai falar com você. Quando você orar e colocar uma causa na mão dele, ele vai dizer a você frases curtas no seu coração, como por exemplo: siga por aqui, faça isso, ouça aquilo, veja aquele conselho. Ele também pode falar com você pela meditação da palavra. Essa meditação que fizemos hoje vai nos trazendo conhecimento da vontade de Deus. E esse conhecimento pela leitura da Bíblia ajuda você a seguir o caminho correto, o caminho da justiça. Ele também pode falar com você através de um sonho. Quando você tem dúvida sobre alguma coisa, se toma ou não uma decisão, você pode pedir a Deus que fale com você. Você pode ter um sonho com começo, meio e fim, que mostre exatamente aquilo que você está pedindo a Ele. E Ele também pode falar com você usando outras pessoas. Você pode estar na rua, na igreja, e alguém pode chegar até você e dizer: Deus me mandou dizer isso e isso.
E você que está orando e pedindo a Deus aquela resposta, sabe avaliar se aquilo vem ou não vem de Deus. Só tome cautela. Se você ouvir uma palavra de alguém que fala que veio em nome de Deus, se aquela pessoa realmente está falando em nome de Deus. Existem os falsos profetas, aqueles que ficam sabendo daquilo que você está passando e se aproveitam. Quando você conta para pessoas que não são confiáveis o que você está passando, e a pessoa inventa uma profecia, uma palavra de Deus, para induzir você a fazer alguma coisa que vai favorecer ela de alguma forma. Então, tenha certeza quando você está buscando uma resposta de Deus, que aquela pessoa que está entregando a mensagem realmente está guiada pelo Espírito Santo. Essa é a meditação de hoje. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente. Amém.